Pessoal, então vamos falar um pouquinho sobre notificação compulsória da aula 7, 8 e 9, ok? Notificação é um termo designado para registrar, algo que devemos registrar. Doença, então, está relacionado a uma doença, então eu vou registrar algo relacionado a uma determinada doença. Compulsória vem do termo de obrigatoriedade. Então, nós temos algumas patologias que são obrigatória o uso o registro delas, tá? Isso em nível nacional. Por que disso? A partir do momento que eu consigo dados registrados de suspeitas dessas determinadas doenças ou agravos, as autoridades sanitárias têm como estar fazendo intervenções, né, em termos de educação, conhecimento, prevenção, promoção de saúde. Então, o objetivo principal de se notificar algo, um agravo ou uma patologia, é no sentido de colher informações para melhor intervir. Então, dando sequência, a partir do momento que a gente faz o registro de determinadas doenças ou agravos, nós temos alguns termos que vai nos direcionar em termos de quantificação do surgimento delas. Então, eu tenho uma determinada doença, tipo uma diarreia, que eu considero surto, ou uma epidemia, ou uma endemia, ou uma pandemia. Então, são terminologias, definições que vai me mostrar situações de aparecimento da determinada doença. Então, eu digo que é um surto quando aparece um caso repentino dentro de uma determinada região específica. Eu digo que é uma epidemia quando o surgimento da doença acontece em maior número de casos acima do esperado daquela região. Então, eu posso dizer que eu já sei que de determinada região vai acontecer um X número de casos num período do ano. E eu digo que é uma epidemia quando ele extrapola aquilo que já foi estudado anteriormente. Eu digo que é uma endemia quando os casos de uma doença aparecem em uma determinada região específica. Então, só naquela região que aparece aquela situação. Eu digo que é uma região endêmica. E uma pandemia, a exemplo no que estamos vivendo, é quando essa endemia acontece de uma forma generalizada em vários continentes. Estou voltando. Então, aqui nós temos uma listagem de doenças. Não é para gravar, é para a gente ter conhecimento e buscar quais são elas que fazem parte da notificação compulsória. E mais atual, né, uma das doenças que entrou nesse quadro, nesse grupo de notificação compulsória, foi a doença de Chagas crônica. Então, tem uma portaria 264, que foi desse ano, 2020, onde ela entra dentro do grupo de notificação compulsória. Então, aqui é só uma observação. Outro detalhe, além de doenças, nós temos agravos. Então, um exemplo é uma doença do trabalho. Qualquer que seja uma doença ocupacional ou um agravo ocupacional que tenha até levado a riscos maiores, tem que ser notificado. E quem faz essa notificação? Qualquer profissional da saúde. Por que é importante eu fazer uma notificação da doença suspeita? Ela nem precisa ser confirmada. A partir do momento que ela é suspeita, eu já tenho que registrar. Por quê? Eu vou estar dando dados, eu vou estar dando informações para os serviços de saúde promover formas de minimizar, de evitar o surgimento delas ou uma complicação delas. Então, é uma forma de eu colher informações
a respeito e promover estratégias de combate ou de controle. Tá? Cada notificação, ela tem o seu impresso próprio. Então, não sou eu que invento dados a respeito da doença. Então, aqui nós temos um exemplo. É basicamente nesse esqueleto, onde eu vou colocar o nome da doença e já vai me solicitando todos os itens que eu preciso estar registrando a respeito dela. Então, tanto o serviço privado como o serviço público, ele tem em suas mãos, em seu poder, né, esse impresso, que é de nível nacional. Então, para qualquer tipo de serviço, são as mesmas informações que devem ser colhidas e encaminhadas para a vigilância epidemiológica. Outro detalhe importante é que, além das doenças transmissíveis e agravos, eu tenho a notificação de doenças não transmissíveis, aquelas doenças crônicas que eu não tenho uma forma de alastrar de 1 a 1, mas eu preciso ter informações pelo número pela quantidade de pessoas que acomete. Então, por exemplo, a pressão alta, diabetes, né, doenças cardíacas, oncológicas, neurológicas, elas têm que ter um registro para eu quantificar o quanto dessa minha população está sofrendo essa patologia. E aqui nesse slide vai ter até um dado estatístico em relação a diabetes, doenças crônicas, respiratórias, cânceres, tá? Vale comentar que porque é importante fazer essa notificação, esses registros, principalmente de mortalidade das doenças crônicas não transmissíveis, porque eu vou ter meios de atuar em prevenção. A partir do momento que eu sei o estrago que essas patologias fazem na minha população e quais os fatores que eu posso estar educando, trabalhando para se prevenir essa doença crônica, então eu começo a ter mobilização da equipe a respeito. Então eu vou trabalhar tabagismo, eu vou trabalhar uma alimentação saudável, o uso do álcool, né, a agressividade do uso do álcool. Eu vou trabalhar a importância da atividade física. Para quê? Para eu prevenir a doença crônica não transmissíveis. E como que eu sei que isso aqui já é o suficiente para eu poder trabalhar com a minha população? Porque antes disso eu colhi dados e vi que essas atividades, esses manejos previnem essa doença. Né? Então, em relação a doenças crônicas, eu preciso monitorar os fatores de risco. Eu preciso conhecer o que é essa doença e o que levou essa população a adoecer. Eu tenho que saber a agressividade dela, né? Então, a partir do momento que eu sei a gravidade da pressão alta, por exemplo, que vai deixar sequelas, comprometimento no organismo, que vai levar à mortalidade, eu tenho que ver que é uma doença agressiva, então tratar, ver formas de preveni-la. Monitorar e avaliar se as ações da equipe de saúde estão surtindo efeito. Porque de repente eu fico só naquela, vamos fazer uma alimentação saudável sem o uso do sal. E isso não está surtindo efeito. Então eu tenho que avaliar as minhas ações, as minhas estratégias também. E isso quem faz é diretamente quem está relacionado à população. Então, a estratégia de saúde da família, né, a unidade básica que está ali, porta a porta, é a equipe mais indicada para se fazer esse papel, né, esse papel educativo, trazer a população ao conhecimento para o seu próprio autocuidado. Obrigada.